Língua portuguesa. Texto: as diferenças nos significados e na grafia das palavras. O poeta já dizia: entre doidos e doídos, prefiro não acentuar. Às vezes, não acentuar parece mesmo ser a solução. Eu, por exemplo, prefiro a carne ao carnê. Assim como, obviamente, prefiro coco ao cocô. No entanto, nem sempre a ausência do acento é favorável. Pensa no cágado, por exemplo, o ser vivo mais afetado quando alguém pensa que o acento é mera decoração. Eu não me medico, eu vou ao médico. Quem baba não é a babá. Você precisa ir à secretaria para falar com a secretária. Será que a romã é de Roma? Seus pais vêm do mesmo país? A diferença na palavra é um acento. Acento não tem acento. Acento é embaixo, acento é em cima. Embaixo é junto e em cima separado. Seria maio o mês mais apropriado para colocar maiô? Quem sabe mais entre a sábia e o sabiá? O que tem a pele de Pelé? O que há em comum entre o camelo e o camelô? O que será que a fábrica fabrica? E tudo que se musica vira música? Será que tudo que eu valido se torna válido? E entre o amém e o amém, que tal os dois? Na sexta, comprei uma cesta logo após a sesta. É a primeira vez que tu não o vês. Vão taxar de ladrão se taxar muito alto a taxa da taxa. Asso um servo na panela de aço que será servido pelo servo. Vão caçar o direito de casar de dois pais no meu país. Entre doidos e doídos, prefiro não acentuar. Este rapaz é doido de colocar a cabeça na boca do jacaré. A moça está com dor de cabeça. Ela está dolorida, doída. Eu, por exemplo, prefiro a carne ao carnê. Sim, é muito melhor uma carne do que uma continha para pagar, um carnê. Assim como, obviamente, prefiro o coco ao cocô. Realmente, o coco é uma fruta maravilhosa que nos fornece grandes e maravilhosos pratos. Quanto ao cocô, é o resultado final de tudo aquilo que a gente come. Pense no cágado, por exemplo, o ser vivo mais afetado quando alguém pensa que o acento é mera decoração.
Se você não colocar o acento no cágado, ele vai ficar cagado. Não será muito bom para ele. O bebê, sim, ele sempre está com a fralda cheia, ele está cagado. Eu não medico, eu vou ao médico. Não devemos fazer medicação sem o consentimento médico. Não devemos nos automedicar. O médico existe para isso. Quem baba não é a babá. Realmente quem baba é o bebê. A babá cuida do bebê. Você precisa ir à secretaria para falar com a secretária. Secretaria é um órgão onde você procura uma informação, você procura um documento, faz parte de uma empresa. Agora, uma secretária, ela é a pessoa responsável a atender todas as pessoas, a realizar vários tipos de trabalhos, atender telefone, pesquisar no computador. Será que a romã é de Roma? Romã é uma fruta muito saborosa, de cor pink. Roma é uma cidade da Itália, uma cidade de muita história, como podemos ver na foto do Coliseu. Seus pais vêm do mesmo país? Os pais são nosso pai, mãe, aquelas pessoas que nós amamos muito, que nos deram vida e que nos cuidam. O país já é um continente, é um território. No caso, o país que nós vivemos é o Brasil. No caso aqui, eu coloquei uma foto da Torre Eiffel, que fica em Paris, na França. Estamos falando dos acentos gráficos. Acento circunflexo, o tio, acento agudo e o acento grave. E também estamos falando daquele acento nos quais a gente se senta. Por exemplo, no avião, no vaso sanitário, no ônibus, na carteira escolar, no sofá de casa, todos são acentos também. Acento é embaixo, acento é em cima. Estamos falando do acento embaixo, que é aquele onde a gente se senta. E também o acento das palavras que fica acima das palavras. Por exemplo, saúde. O acento agudo vai acima do U. Embaixo é junto, em cima separado. O jardim está embaixo da escada. A palavra escreve-se. Embaixo é junto. O vaso e as frutas estão em cima da mesa. Em cima são duas palavras. Escreve-se separado. Seria maio o mês mais apropriado para colocar maiô? Maio, o mês das noivas, maio, o mês do Dia das Mães, cheio de comemorações, uma data muito festiva. Maiô é a peça de vestuário apropriada para uma mulher usar na piscina, na praia, tomar banho de sol. Maio não tem acento. Maiô tem acento circunflexo. Quem sabe mais, a sábia ou o sabiá? Uma pessoa, para ser sábia, ela sabe que precisa estar sempre aprendendo. O sabiá é uma ave da nossa fauna brasileira. O que tem a pele do Pelé? Pelé é o nosso rei do futebol. A pele do Pelé, no caso,
é uma pele de cor preta. Aqui na foto nós vemos o Messi, que também é outro jogador de futebol, e a cor da pele do Messi é branca. O que há em comum entre o camelo e o camelô? O camelo é um animal típico dos desertos. O camelô é aquele rapaz que trabalha sem carteira assinada. O que será que a fábrica fabrica? Nessa primeira foto, a fábrica fabrica chocolates. Na segunda fábrica, nós temos uma fábrica de costura. Ela fabrica roupas. E tudo que se musica vira música? Os alunos estão musicando com instrumentos improvisados. As caixinhas de música geralmente tocam valsas. Será melhor lidar com as adversidades da conjunção mas ou com as más pessoas? Mas é a principal das conjunções adversativas. Relaciona-se com pensamentos, contrastes opositivos ou restritivos. Exemplo: gosto de navio, mas prefiro avião. Mais é o pronome ou advérbio de intensidade. Está relacionado com quantidade, aumento, grandeza, superioridade ou comparação. Exemplo: todos querem mais amor. Mas é o plural do adjetivo má, que por sua vez é o feminino de mal. Exemplo: estavam com más intenções. Será que tudo que eu valido se torna válido? Válido, torno válido. Documento prova. Exemplo: o cartório reconhece firma de uma assinatura. Ele torna válido o documento. Agora, no válido de validade, neste caso, tem o período de validade do produto. E entre o amém e o amém, que tal os dois? Amém, verbo amar, presente do subjuntivo, que eles amem. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Amém revela concordância, aprovação incondicional, na segunda foto. Na sexta, comprei uma cesta logo após a sexta. Sexta-feira, dia da semana. Cesta, objeto de adorno ou de compor produtos. Cesta é o cochilo que é feito após o almoço. É a primeira vez que tu não vês. Esperar a sua vez na fila. Vez, substantivo masculino, indica tempo, ocasião, turno. E verbo vez. Verbo ver, presente do indicativo, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, tu vedes, eles veem. Vão taxar de ladrão se taxar muito alto a taxa da taxa. Na primeira foto, taxa com CH, que é a taxinha. Na segunda foto, nós temos a taxa de porcentagem. Aço um cervo na panela de aço, que será servido pelo servo. Cervo, animal selvagem. Servo, pessoa que serve algo, um serviçal. Esse termo não é muito mais usado. Vão caçar o direito de casar de dois pais no meu país. Caçar com dois S, tirar o direito. Casar com S só, união de duas pessoas.
Caçar com cedilha é o ato de abater, matar algum animal. Atividades faz parte do texto em estudo. Preencha as atividades no seu caderno. As diferenças nos significados e na grafia das palavras. Partindo das palavras já estudadas, faremos uma explicação mais objetiva sobre as mesmas, com base nos estudos do curso e também em pesquisas realizadas. Palavras homófonas são palavras pronunciadas da mesma forma, mas escritas de formas diferentes, apresentando significados diferentes. Assim, apresentam grafia e significação diferentes, mas possuem a mesma fonética. Existem três tipos de homônimos: homônimos perfeitos, homófonas e homófagos. O que são palavras homônimas? São palavras que são pronunciadas e escritas da mesma forma, mas têm significados diferentes. Palavras homônimas. Você conhece o caminho para a clínica dentária? Eu caminho pelo bairro todos os dias. Caminho, destino, percurso. Caminho, verbo. Palavras homônimas. João carregou a mercadoria sozinho, pois estava leve. Preciso que alguém leve os cachorros para passear. Leve, adjetivo com pouco peso. Verbo, caminhar. Palavras homônimas. Aprecio na natureza a tranquilidade de um rio.
Eu rio de suas anedotas, por serem contagiosas. Rio, substantivo, curso de água fluvial. Rio, de rir. Verbo. Palavras homônimas. Quando começa o verão? Mário e Flávia verão o filme no domingo. Verão, substantivo, estação do ano. Verbo ver, terceira pessoa do plural, futuro do indicativo. Palavras homófonas. O que são palavras homófonas? São palavras que apresentam a mesma fonética, ou seja, são pronunciadas da mesma forma, mas apresentam significados e escritas diferentes. Assisti a um concerto musical no mês passado. José faz o concerto do aparelho celular. Concerto, substantivo, espetáculo. Concertar, verbo concertar. Palavras homófonas. O marceneiro costuma serrar a madeira para fazer o trabalho, verbo serrar. O gerente chamou o funcionário para serrar o contrato de trabalho, é um substantivo. Substantivo no substantivo serrar, que também significa fechar, terminar, e verbo serrar. Palavras homófonas. O IBGE é o órgão brasileiro que realiza o censo demográfico. O seu senso de humor é duvidoso. Censo, substantivo, levantamento estatístico. Senso de humor, substantivo crítico. Palavras homófonas. O peão utilizou sela nova no seu cavalo. Se não desejas parar em uma sela, não faça nada de errado. Sela, substantivo, assento de sentar. Sela, substantivo, pequeno espaço. O que são palavras homógrafas? São palavras que apresentam a mesma grafia, ou seja, são escritas de forma igual, mas apresentam significados e pronúncias diferentes. O almoço de domingo estava delicioso. Eu geralmente almoço no escritório. Almoço, substantivo, refeição. Almoço de almoçar. Almoçar, verbo. Palavras homógrafas. Os advogados fizeram um acerto e assinaram o contrato. Eu nunca acerto nos jogos da Loteria Federal. Acerto. Substantivo, ajuste, trato. Acerto, verbo acertar. Palavras homógrafas. Ao cozinhar, preciso de uma colher para medir os temperos. Quando vamos ao sítio, gostamos de colher frutas no pé. Colher, substantivo, utensílio de mesa. Colher, verbo colher. Palavras homógrafas. Vamos fazer uma caipirinha. Tem gelo? Eu gelo só de pensar em filmes de terror. Gelo, substantivo, água em estado sólido. Verbo gelar, sentir muito frio. Palavras homógrafas.
Joaquim gosta muito deste jogo de computador. Eu jogo futebol todos os finais de semana. Jogo. Substantivo, divertimento. Jogo. Verbo jogar. Recapitulando: palavras homônimas, homófonas e homógrafas. Quais são e como entendê-las? Homônimas são palavras que são pronunciadas da mesma forma, mas têm significados diferentes dependendo do texto em que estão. Homófonas são palavras que apresentam a mesma fonética, ou seja, são pronunciadas da mesma forma, mas que apresentam grafias e significados diferentes. Homógrafas são palavras que apresentam a mesma grafia, ou seja, são escritas da forma igual, mas apresentam significados e pronúncias diferentes. Com base nos estudos realizados no contexto do curso e em pesquisas realizadas na internet, seguindo orientação da BNCC, entre parênteses, Ensino Fundamental 105, Língua Portuguesa 02, fecha parêntese, identificar o caráter polissêmico das palavras, comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos utilizados na linguagem usual. Entre parênteses, BNCC, página 115, fecha parênteses. Acreditamos ter alcançado nossos objetivos de transmitir um pouco de conhecimento sobre o assunto. Precisamos estar sempre atentos aos nossos textos, escrevendo corretamente para não existirem dúvidas sobre o conteúdo que desejamos transmitir. Nossa meta ao estudar é aprender e depois transmitir de forma correta nossas intenções. Assim, entenderemos também as mensagens que recebemos por meios textuais. Atividade. Partindo dos estudos realizados com homônimos, homófonas e homógrafos, classifique as palavras grifadas de acordo com sua posição e seu significado. 1. Fui ao banco para imprimir um extrato de minha conta corrente. 2. Quando faço moqueca de peixe, uso um pouco de extrato de tomate para dar sabor e cor. 3. A cadeira do jardim foi produzida com bases de aço, geralmente aço frango, no forno elétrico. João e Maria são irmãos, muito camaradas. 6. Nosso cachorro sofreu um acidente na semana passada, mas hoje ele está são. 7. O mar estava um gelo. Não consegui mergulhar. 8. Sempre gelo a cerveja, pois em temperatura ambiente é ruim. 9. Comprei um jogo de toalhas de banho muito macias. 10. Marcelo disse: eu jogo no time de vôlei do colégio. 11. Houve um acidente de carro, o motorista fugiu. Uma testemunha fez a denúncia do autor, pois conseguiu fotografar a placa do veículo. 12.
Mariazinha denuncia as artes do Joãozinho à sua mãe. Respostas. 1. Extrato, substantivo, homônimo, perfeito. Entre parênteses, grafia e pronúncias iguais, significados diferentes. Depende do contexto. 2. Extrato, substantivo, homônimo, perfeito. Entre parênteses, grafia e pronúncia iguais e significados diferentes. Depende do contexto. 3. Aço, substantivo, liga de ferro, homófona. Entre parênteses, mesma pronúncia, grafia e significados diferentes. 4. Aço, verbo assar. Entre parênteses, primeira pessoa do singular, presente no indicativo. Homófona, mesma pronúncia, grafia e significados diferentes. 5. São, verbo ser. Entre parênteses, primeira pessoa do singular, presente no indicativo. Homônima, entre parênteses, grafia e pronúncia iguais, significados diferentes. 6. São, adjetivo saúde. Homônima, entre parênteses, grafia e pronúncia iguais e significados diferentes. 7. Gelo, substantivo, homógrafo, entre parênteses, grafias iguais, pronúncia e significados diferentes. 8. Gelo, verbo gelar, primeira pessoa do singular, presente no indicativo. 9. Jogo, substantivo, adjetivo, homógrafo, entre parênteses, grafias iguais, pronúncia e significados diferentes. 10. Jogo, verbo jogar, primeira pessoa do singular, presente no indicativo. 11. Denúncia, substantivo, homógrafo, entre parênteses, grafias iguais, pronúncia e significados diferentes. 12. Denúncia, verbo denunciar, terceira pessoa do singular, presente do indicativo.